Olá, meus amigos, tudo bem? Deus abençoe a todos. Passando aqui para mais um tempo de leitura da palavra de Deus e de aprendizado, né? Que ele possa nos instruir, né? Nesse tempo, tá bom? Eu gostaria de ler com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, né? Aqui tá falando de João Batista, né? Para quem não sabe, João Batista foi quem batizou o Senhor Jesus, né? E nesta hora que ele viu o Senhor Jesus vindo para ser batizado por ele, ele falou que não era digno de amarrar a sandália que Jesus poderia estar calçando, né? Este é João Batista. E o que é que ele pregava? Ele pregava sobre arrependimento. Então aqui em Mateus 3, versículo 2, diz assim, ó: E dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é esse arrepender, né? Muitas pessoas, quando ela tem um arrependimento sobre algo, ela começa a chorar, ela começa a se desesperar, ela começa a se debater. Tem várias ações, né, que podem ser tomadas por quem se arrepende, né? Só que o apóstolo João Batista aqui, ele não está falando deste arrependimento que geralmente nós fazemos. Por exemplo, você trai a sua esposa, aí você se arrepende, você chora, você quer voltar, você não quer separar. O bandido, ele vai lá e rouba, a polícia pega ele no flagrante. Não são todos, tá? Eu não estou aqui generalizando nada. Mas o bandido vai lá, ele chora e chama pela mãe e tal, né? A pessoa que ela comete algo errado e outra pessoa descobre, ela vai lá, ela chora, eu me arrependo, eu não sei o que, aquela coisa toda, né? Esse arrependimento que João Batista está falando não é esse. O arrependimento que ele está falando é na questão da mudança de atitude, da mudança de pensamento. Porque falar que se arrependeu com palavras é muito fácil. Eu posso falar, qualquer um pode falar. Agora, com atitudes, aí é diferente. Então, quando ele fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, não tem como você conquistar o reino sem você se arrepender. A Bíblia fala que a salvação é dada de graça. É só crer que você obtém a salvação. Mas o reino dos céus é conquistado por esforço. Então você tem que se esforçar para conquistar o reino. Você tem que ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento. Então, se eu pequei, eu não posso mais pecar. Eu não posso mais cometer aquele tipo de coisa. Porque senão eu vou perder o reino. Então, você vai viver para agradar a Deus e não para agradar a si mesmo. Você vai viver de uma forma que você não vai mais praticar as coisas que você praticava. E você, dessa forma, você vai estar caminhando em direção ao reino dos céus. Porque se você se arrepende, mas continua fazendo a mesma coisa, isso não é se arrepender, isso é um remorso. Mas esse arrependimento de João é uma mudança de comportamento, é uma mudança de mente. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, ó, no livro de Romanos 12, que conversa um pouco com esse texto. Ele diz assim, ó, 12:2. Romanos 12:2, ele fala, ó: E não sede conformados com este mundo, mas
sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você entende o que é se arrepender, e quando você entende também que esse arrependimento que João Batista fala, ele está falando de mudança de mente, você vai viver de acordo com a vontade de Deus. Você não vai viver mais para não pecar. Você vai viver para agradar ao Senhor. Então, essa chave que você tem que viver para não pecar, ela é mudada. E você vai viver a partir de então para agradar o Senhor. Você vai ter uma mudança de vida. Você vai ter uma mudança de mentalidade. E não tem como você viver mais arrependido de algo que você não está mais cometendo. Porque você mudou a sua mente, você mudou a sua visão, você mudou a sua mentalidade. Infelizmente, a gente tem nas nossas igrejas muitas pessoas que vivem para não pecar, quando elas poderiam estar vivendo para agradar a Deus. Perceba que lá em Gênesis fala que o homem pecou, que Adão pecou, né? Mas em Gênesis fala também que Abel agradou ao Senhor. Então a vida de Abel não era igual à vida do pai. O pai pecou, mas ele vivia para agradar a Deus. Então é isso que eu quero que você entenda. Quando você vive para agradar a Deus, o pecado na sua vida pode acontecer? Pode. Você pode pecar? Pode. Sim, todo mundo está sujeito. Mas não vai se tornar o fator principal da sua crença em Deus. Eu tenho que viver para não pecar, porque você não vai pensar essas coisas. Porque na sua mente, no seu pensamento, está sempre agradar ao Senhor. O que é que eu faço para me agradar a Deus? Não pecar é uma dessas coisas, mas não é a fundamental, não é a principal. E é isso que eu quero que vocês entendam. Tenha uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Arrependa-se e viva para agradar a Deus, e tenha uma mudança de conduta, uma mudança de comportamento. Porque a partir daí você vai deixar de ser um cristão, ao que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, que ele estava dando leite ainda, porque aqueles cristãos não podiam tomar ainda alimento sólido. Então até quando você vai tomar leite? Até quando você vai viver tomando leite? E você, ao invés de comer um alimento sólido, 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos da igreja, sem nenhuma mudança de mente, sem nenhuma mudança de comportamento, é isso que tem que acontecer, tá? A gente tem que virar essa chave e viver para agradar a Deus. Porque vivendo para agradar a Deus, você não vai nem pensar eu não posso isso, eu não posso aquilo. Viva para agradar a Deus. Tem essa mudança de mente, tá? Eu gostaria de convidar a vocês que me acompanham aqui no canal, no Facebook, no YouTube, para o culto da nossa igreja, que está ali na Estrada de Constantinopla, número 1183, no Embu das Artes, Reino Church. Tá bom? Igreja do Reino. As pessoas me perguntam, o que é church? Church significa igreja. Reino Church, igreja do Reino. Tá bom? Os cultos são domingo agora. Eu gostaria de convidar vocês às 9 da manhã, com o pastor Jair Batista, e às 18h30 no domingo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Manda um beijo aí, papai. Aí. Tchau, tchau. Fica com Deus.